Com alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os telespectadoras e telespectadores da TV Primer, quando neste momento Padre Pedro José Keller, já há tantos anos, vem levando pela TV Primer, ou também TV São José, mensagem de vida, otimismo e esperança. E interessante, alguns dizem, Padre Pedro, como é bom o senhor sempre iniciar invocando as luzes do Divino Espírito Santo, a proteção do alto. Por que eu faço isso? Porque muitas pessoas se encontram bastante desanimadas, e aí pedindo a proteção do alto, isso tem uma influência positiva, tem uma força, uma energia espiritual sobre as pessoas, sem dúvida nenhuma. E quantas são as pessoas que já me disseram, Padre Pedro, quanto bem me faz no meu íntimo, porque o nosso espírito, a nossa alma, precisa dessa força espiritual. Assim como, fazendo uma analogia, assim quando você está com muita fome, por exemplo, o que é que acontece? Há pessoas que já me disseram, se eu não almoço ao meio-dia, eu fico tonta, fico tonto e tal. Eu disse, olha, eu muitas vezes não, mas diversas vezes eu tenho dito, eu não almoço ao meio-dia, não dá tempo, devido a muitas preocupações e ocupações e tal. E o senhor não sente dor de cabeça? Não, eu até não me desprendo do alimento. Então, que bom, Padre Pedro, mas quantas são as pessoas que fraquejam e se passam 1 dia, 2 dias, então chegam até a desmaiar? Ora, assim como nosso corpo, nossa matéria precisa se alimentar materialmente, também a nossa mente, também o nosso espírito, também o nosso psíquico precisa desta força interior. E quanto mais importante, a graça de Deus. Por isso, Cristo Jesus nos deixou também o alimento espiritual, a Sagrada Eucaristia, que é um verdadeiro alimento para o nosso espírito. E felizes todas aquelas pessoas que recebem a Cristo Jesus, ao menos uma vez por semana. Há pessoas que recebem a Jesus diariamente. Quantas pessoas, por exemplo, na Catedral Metropolitana de Florianópolis e também na Igreja Nossa Senhora do Parto, da Rua Conselheiro Mafra, todos os dias, 12h15, a Santa Missa. A Catedral também todo dia, às 6h30 da manhã, e bem como às 18h15. E assim, quantas igrejas pela manhã, sempre a Santa Missa. Esse costume belíssimo da Catedral, eu me lembro, durante 25 anos, sempre, Padre Pedro Adolino Martendal e eu, a missa às 6h30 da manhã e às 18h15. E hoje, 12h15. Isso vai alimentando a pessoa com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus e também com a Sagrada Eucaristia. Então, o alimento da palavra e o alimento espiritual. Bem, então, aqui eis a razão, porque eu sempre coloco no início da minha reflexão e também na rádio,
sempre às 6h30 da manhã na Rádio Guarujá, 1420, procuro também colocar para pedir também a proteção do alto sobre todos e cada um de nós. E nessa reflexão, eu sempre gosto também de dizer que a pessoa deve procurar instruir-se um pouco mais na religião, no conhecimento de Cristo Jesus, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Quanto mais a pessoa ama a Cristo Jesus, tanto mais também ela procura amar a Cristo Jesus e amar Jesus nos seus semelhantes. Por isso também deve ler um pouco mais a palavra de Deus e, por que não, ler o catecismo. Eu tenho aqui o catecismo da Igreja Católica. É um calhamaço com 700 e tantas páginas, 743 páginas, aliás, 744 páginas. Padre Pedro, onde é que eu posso comprar esse catecismo da Igreja Católica? Na Paulus, por exemplo, ainda estive lá há poucos dias, e tantos livros sobre a Bíblia, e instruindo, mas existe também dezenas de catecismos menores, de um tamanho de outro, de uma síntese, e também sobre a Sagrada Escritura. Passe lá na Paulus, na Rua Jerônimo Coelho, e você vai ver que riqueza de livros. E assim existem outras bibliotecas também. Então, o Catecismo da Igreja Católica. E nós vamos exatamente agora, nem todas as vezes, porque são assuntos mais diversos que eu vou colocando aqui, mas eu vou procurar explicar basicamente aqui, nas minhas colocações, terça e quinta-feira, se não toda terça, não toda quinta, mas a cada passo sobre o creio em Deus Pai. Quantas palavras que às vezes a pessoa não entende. E a gente, então, explicando um pouco, a pessoa fica mais por dentro da situação. E para isso é necessário também que a gente reze ao Divino Espírito Santo, para que o Espírito Santo ilumine a mente da gente e mova o coração da gente, porque não basta somente entender, ler e entender a palavra de Deus. O importante é seguir a palavra de Deus. Aquilo que Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, nesse momento, eu convido para nós pedirmos as luzes do Divino Espírito Santo sobre cada um de nós, rezando, ó vinde Espírito Santo, Criador, as nossas mentes visitai, os nossos corações enchei com a vossa graça divinal. Chamados sois Consolador, do eterno Pai excelso dom. Sois fonte viva, fogo, amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons. 7 dons são as 7 graças que o Espírito Santo nos favorece. O dom do entendimento, da ciência, da sabedoria, do conselho, da
piedade, da fortaleza e do temor de Deus. Então, nós pedimos, ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai. A nossa mente iluminai, o vosso amor em nós vertei, em nós colocai. Nós somos fracos, ajudai, a vossa força nos concedei. Ao inimigo repeli, afastai o demônio. Ao inimigo repeli, dai sem demora a vossa paz. Quanto é importante a paz de Cristo Jesus. Pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus. Fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis. Rendamos glória a Deus o Pai, glória ao Senhor que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. Sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós vamos, agora em diante, então, explicar um pouco sobre o creio. Aquela oração, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas para isso é necessário explicar alguns preâmbulos da fé, algo sobre a fé. Então, por exemplo, se eu digo eu creio, o que é que você entende por isso? Eu creio. Então, simboliza obedecer na fé. Então, veja bem, obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, sabendo que aquilo que estamos ouvindo é uma verdade garantida por Deus e é verdadeira. Ou seja, aquilo que nós acreditamos quando nós dizemos eu creio, é uma verdade que estamos ouvindo, mas que não vai nos enganar, porque proveio de Deus e é para nos fortalecer, é para que nós possamos seguir com maior segurança esta palavra e, sem dúvida nenhuma, de sermos enganados, porque proveio do alto, proveio de Deus, então, e é verdadeira. E assim nós temos, por exemplo, Abraão. Abraão foi Deus, chegou a Abraão, deixa a tua terra a Ur e vai para distante, lá tu receberás a recompensa, eu vou te recompensar porque tu obedeceste. Abraão, o pai dos crentes, o pai na fé, podia ter dito, olha, Deus está muito bem, mas eu agradeço o teu convite. Eu aqui tenho centenas de camelos, de dromedários, milhares de ovelhas. Eu tenho aqui uma propriedade enorme, tenho aqui os meus servos, meus empregados, sou riquíssimo, Deus me deixe aqui. Mas não. Abraão levou aquilo que podia levar, foi para uma terra distante, onde Deus o acompanhou com a sua graça e lá multiplicou ainda muito mais Abraão, recompensando-o
na sua vida. Quantas vezes não tem acontecido isso conosco? Deus vem com uma proposta para nós e quem sabe nós não abrimos a nossa mente e o nosso coração para Deus. Não aceitamos esse convite, não aceitamos esta proposta. Eu, por exemplo, se eu não tivesse aceitado essa proposta, esse convite de Deus, muitas vezes fiquei, no meu tempo de estudos, em dúvida. Tenho tanta proposta maravilhosa, de bom salário, tudo isso. E para o meu futuro, o que será da minha vida e tal, né? Mas é necessário a gente lançar-se, muitas vezes, para o infinito, para confiar em Deus. E olha, se eu não tivesse aceitado esta vocação, eu me pergunto, será que eu ainda estaria vivo? Será que eu teria a saúde que Deus está me concedendo? Claro, com a minha colaboração. Não basta se me dizer, eu confio em Deus e pronto. Então a pessoa, eu estou lá em cima numa construção, no edifício, eu vou subir no edifício em construção para ver lá a cidade lá de cima. E tem pessoas que dizem, mas cuidado, pode ter uma madeira falsa, lá uma tábua falsa, e você pode pisar e você pode cair. Não, Deus cuida de mim. É? Deus cuida de mim? Eu conheço um caso de uma pessoa que veio, posso até dizer, eu trabalhava lá no município de Porto Belo, era o padre jovem, bem novo, e viajava pelo mar de Balieira, vinha me buscar, porque não havia estrada lá para ir para Canto Grande, havia um morro que não dava, não passava carro, mas quando chovia e tal. Bem, e os pescadores maravilhosos, simples, muitos deles, as crianças na catequese, mas que maravilha. Isso, 1962, 3 e 4, governador Celso Ramos, lá, bombinhas daquela região. Bem, um belo dia chegou um moço ou um homem lá de São Paulo, de Santos. E ele chegou lá e o mar estava terrivelmente encapelado, violento. Nenhum pescador saiu com a sua baleira para o mar. Chegou esse senhor ali, tal, e disse para os outros pescadores, eu vou para o mar. Os pescadores disseram para ele, não vai, o mar está muito bravo, olha as ondas, ninguém saiu para o mar. Não, mas eu tenho fama, lá em São Paulo, lá em Santos, parece que era, de ser o boto, o peixe boto. Veja, eu nado muito bem. Olha, mas o mar é perigoso. O mar não respeita ninguém. Nós temos que respeitar o mar. Veja a filosofia dos pescadores. Pescadores têm uma experiência maravilhosa. Parabéns para vocês, pescadores. Sabe direitinho a hora do dia, enfim. Quanto conhecimento, a própria experiência da vida. Bem, esse senhor entrou no mar. Bem, e as pessoas, será mesmo que o mar vai respeitá-lo? E esse pescador não apareceu nem 3 horas depois, nem meio-dia depois, nem de noite, quanto soubemos
No terceiro, quarto dia, ele apareceu na praia, lá em Pissaras, lá na direção da Armação, lá na direção da Penha, na praia, vivo, não, mortinho da Silva. Olha só, ele devia ter respeitado o mar, a gente não sabe o que vai acontecer para o futuro, para a gente. Então a gente tem que usar a cabeça, tem que usar a prudência. Agora aqui, na fé, podemos confiar assim como Abraão confiou em Deus. E também Nossa Senhora. Nossa Senhora, se você abrir a Bíblia Sagrada, quando o anjo Gabriel veio convidá-la, Miriam, nome hebraico para nós quer dizer Maria, para ser a mãe do Cristo, ela então, se você abrir Lucas capítulo 1, versículo 37, ela disse, o anjo disse, para Deus nada é impossível. E você irá conceber não pela virtude de um homem, de um varão, mas sim pela vontade de Deus, pela força do alto, pela virtude do alto. Então, o que é que ela diz? Leia em São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Vamos ver, olha o que é que diz, então, a resposta de Miriam. Olha, já aqui encontrei. Então, está bem. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Neste momento, ela concebeu o Filho de Deus, Cristo Jesus, que veio a mandar de Deus para trazer a nossa redenção. Então, ela confiou nas palavras de Deus. Quanto isso é importante. Então, o pai, Abraão e Nossa Senhora. E, então, claramente, o Deus sempre recompensa a pessoa, assim como recompensou a Miriam, que ela tivesse o Filho de Deus, Cristo Jesus. E sempre Nossa Senhora acreditou nas colocações de Deus, mesmo na hora da morte. Ali ela soube exatamente que era para a redenção da humanidade. E São Paulo, aliás, se você tomar a Bíblia Sagrada, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 12, São Paulo disse, eu sei em quem coloquei a minha confiança, a minha vida. Assim também nós podemos sempre confiar em Deus e sempre podemos ter a certeza de que a nossa fé será verdadeira. Agora, crer somente, verdadeiramente em Deus. Porque a fé é uma adesão firme e pessoal a Deus. A fé cristã é diferente a uma fé numa pessoa. A pessoa facilmente pode errar, ou pode deturpar, ou a pessoa pode dizer que não falou isso quando falou, ou até pode mentir para outra pessoa, ao passo que a fé, então, em Deus, sempre é algo maravilhoso. Crer em Jesus, que Deus enviou. E Deus mandou que escutássemos o seu Filho, Cristo Jesus. Lemos claramente em São Marcos, capítulo 9, versículo 7. Crede em Deus, crede também em mim. Nós lemos também em São João, capítulo 14, versículo 1.
Então, claramente. Então, e crer também no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revelou aos homens quem é Jesus. Então, isso é muito importante, que possamos sempre acreditar em Cristo Jesus, seguir a sua mensagem e, sem dúvida nenhuma, estaremos sempre no caminho certo. Esta vontade de Deus, nosso Pai, a nosso respeito. E os nossos telespectadoras e telespectadores, Luiz César Miranda da Silva, Maria Gertrudes, Walter Gomes, Adriano Sodré, Luiz Vieira, Eli Freiberger, Antônio Carlos de Macedo, Luiz Gonzaga, Mário Martins Schmidt, Bernadette Coelho, Henrique Bezen e Inês Schmidt, Zumerli e José João Schitz, Maria Torres, Nádia da Silva, Selva Mari Souza. Então, são todas pessoas que a cada passo, nossa saudação a todas e todos eles, e continuem sempre no cumprimento do dever, e sem dúvida nenhuma a recompensa virá em nosso favor. Olha, já estamos avançando no mês de janeiro, semana que vem já estamos no meu programa terminando o mês de janeiro e já iniciando o novo mês, mês de fevereiro. E agora, então, a bênção da água para você depois tomar com muita fé. E a bênção nesse momento, a bênção da saúde em favor de todas e todos. Saúde, paz, alegria, felicidades acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, do Cristo Jesus, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça. A bênção especial é a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas também, para você, criancinha, para você, idoso, talvez enfermo ou desanimado, e agora também a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça e na quinta-feira, se Deus quiser.